Vamos falar então da realidade atual. Hoje, vemos por parte da humanidade caída, principalmente, ativismos para destruir essa heteronormatividade estabelecida nas Sagradas Escrituras, apresentando arranjos familiares diferentes, forçando a sociedade a aceitar famílias chefiadas por mulheres, tanto aquelas que têm um homem presente como aquelas que não têm um homem presente na família, bem como as relações homoafetivas, né? Que são aquelas que têm, né, formada por homossexuais de qualquer natureza, né? Entre espécies, não sei no Brasil especificamente, mas no mundo já existem aqueles que querem casar com seu gato, com seu cachorro, com a sua cobra, enfim, e coisas dessa natureza, né? E também com objetos, pessoas que né, têm relacionamentos com objetos, sejam eles quais forem, né? Vamos analisar muito rapidamente essa questão. Precisamos separar esses arranjos familiares do tempo presente em alguns tipos, né? Arranjos familiares chefiados por mulheres. Isso pode acontecer por causas naturais, né? A morte do cônjuge, por exemplo, o homem vem a falecer, né? O marido falece, a família permanece sem, a princípio, o ente masculino. A viúva, ela acaba por assumir a chefia da família, né? Até que esse novo cônjuge ele venha a ser estabelecido. Ou, se nunca mais for estabelecido, né, a mulher ela acaba assumindo a chefia da sua família até o final. Tem muitas mulheres, né, que depois de perder o seu cônjuge, principalmente aquela já lá no finalzinho da vida, geralmente ela prefere continuar solteira, né? Em muitos casos, né? Ela prefere continuar solteira, outras buscam casamento. Não há ilegalidade numa mulher buscar casamento quando seu cônjuge, quando seu marido vem a falecer, né? Por causa de decisões desse casal também, por exemplo, na separação ou no abandono do lar pela entidade masculina do casal, né? Separação, ela obviamente rompe essa relação familiar, né? O abandono também, né? Rompe essa relação familiar e aí, enfim, advém alguns, né, problemas que venham a acontecer a partir dessa situação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 22. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6, tá bom? Provérbios, capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 6. Fique com a sua Bíblia aberta, né, para que a gente possa juntos estudá-la, falar de Deus, né, e aprender um pouco. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam a sofrer a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O livro de Provérbios, né, ele encontra muitas vezes seções separadas, né, mesmo dentro de uma mesma cadeia de versículos. Então, as interpretações, algumas vezes, podem se distanciar, mas, a bem do texto que nós acabamos de selecionar aqui para ler, só para fazer um prólogo, né, a respeito principalmente do verso de número 6,
que trata, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, a instrumentalidade da palavra de Deus em relação à criação, não é, dos filhos, ela demonstra que há uma necessidade por parte dos pais de fazer com que esses filhos eles sejam adentrados ao conhecimento e da vontade de Deus para que eles possam seguir neste caminho. Mas quando a gente fala de instrução, a gente pode e deve também estar falando de outras áreas, não só do ponto de vista da fé, mas também do ponto de vista da moralidade, também do ponto de vista do trato com o próximo, como uma pessoa civilizada, uma pessoa que adentre a civilização com respeito. Né? Então, de muitas maneiras, esse verso de número 6, ele nos instrui não só naquilo que diz respeito à vontade de Deus, no que diz respeito à fé, mas também naquilo que diz respeito ao nosso dia a dia. Por quê? Porque a Bíblia é uma regra de fé e de prática, e como regra de fé e como regra de prática, ela precisa estar envolvida em todas as áreas da nossa vida. Amém? A gente falando aqui da família como sendo projeto de Deus, nós citamos os textos bíblicos de Gênesis, capítulo 1, verso 27, 2:18 e 2:24. Nós falamos, né, que não pesa dúvidas sobre a igreja de que a família é um dos grandes projetos de Deus, né, com conotação superior a outras ordens sociais, somente inferior à igreja invisível. Né? Nós falamos do ponto de vista da ciência, sobretudo no que diz respeito à evolução de Darwin, né, que aponta as sociedades primitivas, as primeiras sociedades, como sendo fruto da evolução, mas nós dissemos que haveria mais necessidade de fé para acreditar na teoria científica do que acreditar na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela estabelece um nexo muito mais importante e poderoso do ponto de vista da formação das sociedades do que a teoria científica. Nós falamos da primeira família, que foi a família de Adão e Eva, e afirmamos, né, que só houve a continuidade da sociedade humana porque Adão e Eva eram macho e fêmea. Né? Se ao invés de Adão e Eva fosse Adão e Ivo, né, certamente a humanidade teria terminado no primeiro arranjo familiar. Nós falamos também sobre a realidade atual, onde nós vemos a humanidade, né, parte dela caída, envolvida em ativismos para destruir não só a heteronormatividade estabelecida nas Sagradas Escrituras, como também, né, forçando as pessoas ao entendimento de que esses novos arranjos familiares envolvendo outros elementos, não é, como sendo liderança na família ou, né, a união entre pessoas de mesmo sexo ou mesmo a união entre pessoas e animais e a união de pessoas e objetos, querendo fazer crer que isso também são famílias. E, na verdade, a palavra de Deus, ela vem dizer e ela nos ensina que a família é formada por um homem, por sua esposa e por sua prole. Nós identificamos, né, no terceiro item o plano de Deus, dizendo da construção não somente física, né, mas também psíquica de macho e fêmea, e do exemplo estabelecido em Adão e Eva, como sendo padrões para toda a humanidade a partir deles. Não só para eles, mas para toda a humanidade a partir deles. Né? E falamos do casamento entre eles, onde as principais características são: deixa o homem seu pai e sua mãe, escolhe para si mulher e casam-se, tornando uma só carne. Falamos também a respeito dos filhos. Dissemos, né, que os filhos
eles são tratados na palavra de Deus a partir de 4 palavras muito importantes nesse texto que nós selecionamos de Gênesis: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e... perdão, são 5 palavras: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Esses 5 termos que foram aplicados, eles não são esvaziados de sentido, muito pelo contrário, eles tratam, não é? O frutificai trata da criatura vivente de Deus, criada com o objetivo primário, obviamente, frutificar, reproduzindo-se sexuadamente. Multiplicai-vos não está feita apenas a geração de filhos, mas também na ordem natural, psíquica e moral dessa família. A multiplicação de um tipo, na verdade, envolvendo toda a essência, imagem e semelhança. Enchei a terra, como a gente postulou, né? É o modelo de Adão e Eva herdado por seus filhos e dali sucessivamente ocuparia todos os espaços, levando toda a proposta de Deus em seu projeto familiar. Sujeitai-a quer dizer necessariamente o modelo de Deus seria ensinado, praticado, independente de contraposições geradas por rebeldia e desobediência por todas as gerações. E dominai, né, diz respeito ao poder concedido por Deus ao homem, a seus descendentes, de superioridade sobre a criação, como quem a usa para o seu benefício. Amém? Vamos falar a respeito de diferenciação. Eu quero antes de iniciar, né, o que a gente vai falar agora, queria dizer para vocês o seguinte: esperem até o final. Segundo, a sensação que algumas pessoas sentem a partir do que eu vou falar agora é de que a gente é antiquado, que a gente está ensinando coisas que já não se adequam mais à cultura do presente século e coisas dessa natureza. Eu quero lembrar para vocês que não existe um novo evangelho, tá? E o cânon das Sagradas Escrituras ele já se encerrou há muito tempo atrás. Então, tudo aquilo que for falado daqui para frente e que não se coaduna com as Sagradas Escrituras, eu tenho a infeliz notícia para dar para algumas pessoas, infelizmente, no nosso tempo, de que elas estão tentando mudar a palavra de Deus. E nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer isso. Então, vamos entender essa diferenciação agora entre o homem, a sua mulher e os seus filhos. Vamos tentar? Primeiro caso de diferenciação é justamente a porção sexual desses entes, ou seja, né, Deus ele criou homem, mulher, né, e a partir da união de ambos gera-se a sua prole, que pode ter o sexo masculino, o sexo feminino. Não existe outra variante dentro da palavra de Deus, tá? Então, como servos de Deus, como conservadores em princípios bíblicos e aplicantes desse princípio, né, para a sociedade, nós não temos como dizer que exista qualquer outra variação aceitável em relação a esta questão sexual. Aí a sociedade, através de ativismo político, enfim, através do politicamente correto, ela vai tentar impor não só a sociedade, mas infelizmente está tentando também a impor na igreja, não é? De que existem as variantes, que as pessoas nascem com isso ou com aquilo. Olha, o homem foi criado homem, a mulher foi criada mulher, e a sua prole nasce macho ou fêmea, homem ou mulher, os seus filhos nascem homem ou mulher, completos, tá? O que vai ser moldado
Depois são as questões morais. É o versículo 6º de Provérbio 22. Ensina o menino, ou seja, a criança, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, neste sentido, nós temos que lembrar que a sociedade ela precisa se coadunar, né, com a realidade. A realidade não é o que o ativismo diz. O ativismo pode dizer o que for, mas a realidade é que a pessoa nasce com aquele sexo e aquele sexo de nascimento ele precisa ser respeitado. Não é? Não essa adição de ideologia de gênero que tem sido feita, não é, no mundo afora, querendo fazer crer que o menino pode escolher, né, em certa fase da vida dele o que sexo ele terá, não é? A tal da identidade de gênero, ou a menina vai escolher. Não. Não é? A sociedade ela precisa entender isso. Essa história de ativismo político na área sexual, né? Isso precisa ser, no mínimo, isolado, tá certo? No mínimo, isolado. Quem desejar seguir neste modelo de vida, que siga. Agora, que não se imponha isso à sociedade, né? A minoria não pode impor sobre a maioria. Falando de ordem psíquica, né? O homem, ele possui mentalidade formada e entende seu papel na sociedade, né, a partir do seu sexo, claro, né, sexo masculino, e de suas funções, que são herdadas, que são ensinadas, que são ordenadas. Então, o homem ele se identifica homem não só pelo aspecto do seu nascimento, e aí a questão física está envolvida, mas também naquilo que ele é instruído para a sua própria vida e para aquilo que será dali em diante. Então é óbvio que, por exemplo, na questão que a gente estava tratando anteriormente do ativismo, eles estão tentando sempre e cada vez mais cedo ensinar às crianças a entendimento diverso deste que nós estamos colocando aqui, querendo fazer crer a criança que ela não é aquilo que ela nasceu, né? Enfim, isso não pode ser imposto na sociedade. A sociedade ela precisa continuar seguindo o seu padrão e nós, por exemplo, que somos cristãos e que estamos na igreja, de maneira nenhuma devemos aceitar essa prática de ensino da ideologia de gênero que tem sido imposta às nossas crianças. A mulher, da mesma maneira que o homem, ela possui essa mentalidade formada, entende seu papel na sociedade a partir do seu sexo, ou seja, a mulher nasce sexo feminino e nos seus conceitos de feminilidade, né, não só do ponto de vista de trato pessoal, como também do ponto de vista de como ela deve ser instruída para a vida, não é verdade? E seguir em diante, como alegre mãe de filhos, como diz a palavra de Deus, como alguém que às vezes, né, precisa ir para o mercado de trabalho para auxiliar no incremento da renda ou numa eventualidade, né, do impedimento do chefe da família, que é o marido, né, em exercer as suas funções por um motivo ou por outro qualquer, né, muitas vezes há uma necessidade. Aí o feminismo ele veio trazer a ideia de uma compensação de sucesso, dizendo que as mulheres de sucesso são aquelas que têm uma profissão, são aquelas que trabalham fora e coisa e tal. Ora, uma mãe, só faço essa pergunta, essa ponderação para vocês. Uma mãe de filhos que teve um bom casamento, que escolheu ficar no lar e cuidar dos seus filhos e da sua casa, ela não teve sucesso na vida? É só ter sucesso na vida, ter uma profissão? O que você acha? Não se trata de imposição moral. Imposição é você obrigar a mulher a ir para o mercado de trabalho porque isso é a única forma de sucesso.
Isso é impor. Agora, os papéis naturalmente aceitos, veja, biologicamente falando, eu sou professor de biologia, tá? Eu quero falar biologicamente agora. Imagine o seguinte: a mulher, biologicamente falando, ela é desenhada para que, após a fecundação, ela venha gerar dentro de si filhos. E aí, nós, crendo nas Sagradas Escrituras e sabendo que isso é um padrão de Deus para a mulher, quando que isso não seria sucesso? Tá? Já os filhos desta família, né, a sua formação, ela depende de quê? Ela depende da presença do pai e da mãe, tá certo? Porque o filho, ele vai fazer diferenciação entre ele, a criança, o pai e a mãe, exatamente pelos tipos. Então a criança, ela precisa ter o contato com o pai, ela precisa ter o contato com a mãe, ela precisa olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe e fazer comparações. E é assim que ela começa a se distinguir no mundo. E é por isso também que nós somos contra, não é, o entendimento de que duas pessoas do mesmo sexo possam criar crianças. Então, a deturpação da identidade moral dessa criança e de como ela vai se posicionar na sociedade é líquida e certa quando ela está sendo criada por pessoas do mesmo sexo, quando tem um relacionamento sexual, por assim dizer. Por quê? Primeiro, porque ela já vai ser criada num ambiente, não é, de tratamento daquilo como se fosse algo normal. E aí eu falo normal no sentido da matemática. Normal é aquilo que mais acontece. O que mais acontece no nosso tempo? Não é o casal heterossexual? Em número, em quantidade. Isso é o normal, né? Aquilo que se diferencia da normal é aquilo que menos acontece. Então, os filhos, eles precisam de um lar estabilizado, com um pai e com uma mãe, para que eles possam, fazendo a diferenciação do pai e da mãe, sendo instruídos em todas as áreas da sua vida, tanto na educação, no sentido de trato com o próximo, na educação daquilo que diz respeito à fé, na educação daquilo que diz respeito a como se portar diante das pessoas, na alimentação, em todas as áreas da vida. E aí ela vai, no primeiro momento, obviamente, ser cuidado mais pela mãe, não é? Por quê? Porque a mãe, em tese, estaria em casa cuidando desses filhos. Nós já falamos a respeito do preço, não é, que as famílias pagam por criar os seus filhos longe da presença do pai e da mãe. E a partir do ensinamento, né, a partir de determinada fase, essa criança, ela obviamente vai passar aí ao cuidado de um ou de outro, do pai e da mãe, dependendo, não é, do seu sexo estabelecido. Em determinado momento, o filho precisa ficar mais tempo com o pai. A filha precisa ficar mais tempo com a mãe. E isso é o que mais natural e correto deveria ou deve acontecer. Em termos de ensino, e biblicamente falando, tá? O homem, ele aprende ou deveria aprender a ser o cabeça da família, né? Não só como autoridade, mas também por atribuições de mantenedor do lar, como reserva moral e sacerdote do lar. Isso biblicamente falando, tá certo? Do ponto para a mulher, biblicamente falando também, né? Ela aprende ou deveria a ser companheira desse homem, né? Segunda em autoridade na casa, com atribuições ligadas inicialmente ao cuidado de filhos, né? A mãe e o pai, o casal que decidiram ter filhos, eles precisam também decidir cuidar desses filhos, tá certo? Principalmente na primeira idade,
e depois separando estes, obviamente, por sexo, né? Quando a menina prossegue o aprendizado com a sua mãe, né? Mais ligadamente à sua mãe, e o menino com o pai. E falando da criança especificamente, né? Eles aprendem com a mãe a princípio, como a gente já falou, e depois seria separado de acordo com o sexo para receber ensinos para o adequarem dentro do seu sexo, por assim dizer, né? Masculino ou feminino, e também na posicionamento social. E aí você vai ver, né? Isso tudo, obviamente, e biblicamente falando, prosseguindo com esse modelo, que é o modelo de formação familiar que a Bíblia estabeleceu desde o princípio, que o próprio Deus estabeleceu desde o princípio, né, para a mãe e para o pai. As funções de pai e mãe que são estabelecidas biblicamente pelo próprio Deus e devem ser multiplicadas, né, pelas sociedades em qualquer geração, porque não houve mudança disso nas Sagradas Escrituras. Qual o papel na família do pai, da mãe e desta criança? Ou destas crianças, né, de seus filhos? O papel na família do pai, por exemplo, né, é um papel de autoridade. Nós vemos as Sagradas Escrituras colocando o pai como o chefe da família, não é? Somente abaixo de Cristo, não é? Ele é o provedor, ele é o mantenedor, ele é o reserva moral e também o sacerdote do lar. É aquele que tem a autoridade sacerdotal sobre a família. A mulher, ela obviamente, né, sendo auxiliadora desse homem, ela é a segunda em autoridade, abaixo somente do marido, não é? Completando completando o marido, mãe, organizadora desse lar, reprodutora da reserva moral do marido, geradora e criadora dos filhos na tenra idade, e exercendo seu papel posteriormente, né, junto aos filhos e ao marido. E os filhos? O papel deles, biblicamente falando, claro, né, é de aprendiz, é de obediente, é daquele que honra os pais e aprende a exercer o papel nessa nova família que será gerada a partir dele, a partir do filho, né? A partir desse exemplo do pai, a partir do exemplo da mãe e de tudo aquilo que ele aprendeu, ele precisa, quando ele for iniciar uma nova família, ter este ensinamento para que ele possa reproduzir depois. E aí existe, eu vou dar uma pausa aqui, né, para dizer o seguinte: a quebra está aqui, né? Tem famílias na sociedade contemporânea que estão sendo formadas de qualquer maneira. Qualquer maneira em que sentido? Sem ter este conhecimento. O homem não tendo o seu conhecimento e o seu não conhecendo o seu papel enquanto homem na relação. A mulher, de outra forma, também não reconhecendo seu papel, não é, no que diz respeito à formação dessa nova família. Então essas famílias, elas estão sendo formadas fora do contexto bíblico, claro, e fora do entendimento de quais papéis eles devem exercer. Há, por exemplo, famílias em que não há um chefe. E aí a gente vai... Eu fiz a pergunta... Digamos que você esteja querendo comprar um imóvel para morar. Ou seja, o marido, ele deseja comprar um apartamento. Já a mulher, que gosta de ter plantas, né? Que gosta, de repente, de ter um animal doméstico, ela quer morar numa casa. E aí, ambos apresentam seus argumentos e não cedem. Eu quero apartamento, diz o homem, a mulher diz, eu quero uma casa. Quem é que dá a palavra final? Ou será que eles vão ter que se separar para casar com outras pessoas, um que quer uma casa e o outro que quer um apartamento?
É necessário que alguém decida. Biblicamente falando, isso está resolvido. O chefe da família é o marido. É claro que ele não pode tomar decisões apenas ponderando pela autoridade. Ele precisa ser um homem honesto. E, neste sentido, ele precisa ponderar o que é melhor para sua esposa, o que é melhor para os seus filhos, não só aquilo que é a vontade dele. Exercer autoridade não quer dizer que a pessoa tem que ser autoritário. Não quer dizer que ele tem que impor a sua vontade. Quer dizer que ele pode, sim, conciliar os problemas. Quer dizer que ele pode, sim, meditar sobre aquilo que a esposa fala, aquilo que o filho pensa, meditar dentro desta questão, mas sempre, claro, exercendo seu papel, entendendo que ele é o chefe da família. Muito complicado e complexo, né? Quando a gente começa a ver exemplos que são muito tristes, como, por exemplo, quando o homem ele abdica do seu dever social, não é, diante da família, e aí ele abandona mulheres, por exemplo, à sua própria sorte, abandona os seus filhos, né? E aí eu já estou passando para a parte final desse estudo de hoje. A gente sabe que o padrão heteronormativo foi estabelecido por Deus nas Sagradas Escrituras, e esse padrão heteronormativo, né, ele precisa continuar, não é verdade? Só que a gente sabe e a gente entende, né, que nem todas as famílias no presente século elas estão constituídas a partir daquilo que a Bíblia diz, né? Não podemos cair no caso se a nossa família, por exemplo, né, ela não siga este padrão, achar que a gente é derrotado, ou cair na depressão, ou mesmo questionar a Bíblia sobre o padrão que ela estabeleceu, tá certo? A gente sabe que o pecado ele gerou deturpações. A gente sabe que por parte de alguns homens, ou até mesmo por parte de Satanás, que é o inimigo das nossas almas, né, ele vem sempre buscando quebrar essa tese da família tradicional e colocar o entendimento das pessoas de que outros arranjos familiares são arranjos que são possíveis, aceitáveis, enfim, coisas dessa natureza, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tirando aquelas pessoas que sempre estiveram na igreja, né, nós sabemos que por pregação do evangelho, muitas pessoas elas vêm aceitar Jesus como único e suficiente Salvador depois de já terem casados e até algumas ou muitas, né, já terem tido filhos. Então, o avião, por assim dizer, ele está sendo consertado em pleno voo. Tá? Ele está sendo consertado em pleno voo. E é claro que a missão da igreja é trazer essa pessoa nova convertida, que não tem conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da verdade bíblica. Nesse sentido, né, essas famílias que já haviam sido formadas antes do evangelho, elas precisam sim ser adequadas ao conceito das Sagradas Escrituras. Isso leva tempo, tem muito aprendizado e dores, tá? Dores também, mas é preciso ser feito, tá bom? Os novos tempos que nós temos vivido, né, eles geraram, obviamente, novos desafios. Eu não preciso lembrar para vocês, né, por exemplo, a internet é um fato novo, né, no Brasil principalmente, porque a gente, do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico, é um pouco mais atrasado, mas no mundo inteiro a internet é um evento novo, por exemplo, né, e ele trouxe, obviamente, algumas coisas que a gente pode se utilizar para o bem, como a gente está fazendo aqui agora, de buscar ensinar a palavra de Deus através do Facebook, mas também pode ser utilizado para o mal, né? E a gente tem que aprender a conviver com esses efeitos, não permitindo que o nosso eu, como servo de Deus, seja abalado. E para isso, a gente lembra de Romanos, capítulo 12, principalmente o verso de número 2, que diz:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa situação mundana, tá, que está acontecendo agora, ela não pode ser influenciadora da igreja e nem dos crentes, dos cristãos. Nós é que temos que influenciar o mundo. Nós estamos no verdadeiro, é o que diz a palavra de Deus. Se você está em Cristo, né? 1 João, capítulo de número 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, Cristo. Conhecemos e nos deu, entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, se você está em Cristo, né, ele já veio, nós sabemos, é o que diz a palavra de Deus, e ele nos deu entendimento para o que é verdadeiro. Cristo nos deu esse entendimento. Isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós fomos imersos dentro do verdadeiro, né? E como tal, nós somos portadores da verdade. Ele não só está dentro de nós, como opera em nós, tá? E aonde está a verdade? A verdade está naquele que nos opera. Se você está em Cristo, quem te opera? Cristo. Então você é um portador da verdade. Jamais você deve permitir que o mundo mude aquilo que você aprendeu do Evangelho. Aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Muito pelo contrário. A sua missão e a minha é fazer com que as pessoas que nos cercam tenham o mesmo conhecimento que nós. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus, chegue ao conhecimento da verdade. Ok? A família de Deus, aqui na Terra, né? Ela é formada por um homem, por uma mulher e pelos seus filhos. Esta formação não só precisa ser estabelecida por nós, como propagada por nós para todos em uma ação conjunta com a mensagem de salvação, assim como defendida no mundo como a família verdadeira pelo projeto de Deus. Nós precisamos entender o projeto de Deus para a família, que a família seja formada desta maneira e que ela precisa ser pregada desta maneira, apregoada no mundo desta maneira. A família de Deus, ela tem um homem como autoridade naturalmente aceita pela mulher e pelos seus filhos. Isso precisa ser, dentre os cristãos, algo natural, tá? E naturalmente exercida pelo homem, considerando todos os seus deveres. O homem, ele não é o autoritário, ele é a autoridade da família. Esse exercimento de autoridade não quer dizer ao homem que ele precisa ser ou que ele deva ser autoritário, mas ele pode ouvir as partes, não tem problema nenhum nisso. Contudo, lembrando, né, que a última palavra é dele, tá certo? Esse exercimento de poder, ele é naturalmente aceito, como a gente deve ser, né? Naturalmente aceito, como a gente está falando. Não podemos aliar as mazelas do mundo, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Não podemos aliar as mazelas do mundo à família de Deus, querendo fazer crer que o modelo de Deus não funciona. O modelo de Deus não funciona porque existe desobediência e rebeldia. De alguma parte. Por quê? Porque se funcionar, aquilo que Deus produz é bom.
Se a sua família foi produzida na vontade de Deus, ela é boa. E se está de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, ela é boa. Não é? Agora, as mazelas no mundo, elas geram problemas? Sim. Homens que não aceitam, ou melhor, que não reconhecem a sua autoridade, pessoas que não têm juízo e fazem coisas as mais profanas, atrapalhando o relacionamento familiar, criando brechas para que Satanás atue dentro da família e a destrua, não é? E a destrua. Pessoas que atraem para si jogo desigual desde o princípio da formação da família, casando com pessoas que não são da mesma fé, achando que vão conseguir, ao longo do casamento, convencer o marido ou convencer a esposa a aceitar Jesus como único suficiente Salvador, e por aí vai. Casando por motivo fútil, sem antes ter orado, sem antes ter buscado ao Senhor para saber se de fato aquele homem ou aquela mulher eram o cônjuge que deveria ter sido escolhido. Sem ter noção de responsabilidade. Sem ter noção de responsabilidade. Quantos casamentos formados pelo oba-oba, pela paixão do momento. Aí depois não dá certo, é a família tradicional que não funciona? Depois não dá certo, é o modelo de Deus que está errado? Ou o casamento é uma instituição falida? Não. O casamento não é uma instituição falida. Falidas são as pessoas que não dão valor ao casamento. Né? A família de Deus, ele tem uma mulher como auxiliadora do marido, possível mãe de filhos, cooperadora na autoridade sobre o lar e seus filhos, com todos os deveres. A mulher tem deveres na família. Não decidiu ter filhos, por exemplo? Tem que assumir as responsabilidades. Muitos filhos criados por babá. Muitos filhos criados por terceiros. Muitos filhos criados por televisão. Sabe o que está acontecendo? Uma geração que não entende o seu papel na sociedade. É o que a gente tem visto na sociedade atual. É o que a gente tem visto. Filhos sem limites. Falar não para o filho virou uma blasfêmia. Por quê? Por que seu filho não pode ser contrariado? A lei da palmada. Por que seu filho não pode ser corrigido? O que está acontecendo que a gente não pode mais criar os nossos filhos? A legislação brasileira diz que a criação dos filhos é dever da família em consórcio com o Estado. Você quer que o Estado cuide do seu filho? Você já viu como o Estado cuida das crianças que ficam internadas nessas casas de ressocialização? Não. O dever da criação do filho é com seus pais. Né? A família de Deus, ela tem filhos que honram seus pais e reconhecem a autoridade dos seus pais em educar, em instruir, em capacitar para a vida e desta honra receber como bênção de Deus o prolongamento de suas vidas. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20, verso 12. Há um mandamento. Honra teu pai e tua mãe, não é? Para que se prolonguem os teus dias na terra. Quantos filhos não têm honrado pai e mãe? Infelizmente, né, relato das pessoas que visitam presídios, por exemplo, a quantidade de filho de crente dentro de presídio é um negócio aterrador. O que está acontecendo? Que os filhos de crente estão dentro do presídio. Né?
Por último, fechando aqui o nosso estudo de hoje, a igreja, como instrutora social da verdade de Deus, ela deve, não pode, deve, é ordenança, defender a família na forma do projeto de Deus. O que retorna em benefício para essa igreja local, não é? Que é formada por famílias. Muitas vezes nós reclamamos da quantidade de pessoas dentro da igreja, né, e de como o mundo tem atraído pessoas para fora da igreja, mas na verdade, né, o fortalecimento da família, ele não só está dentro do lar, formado por pessoas conscientes do seu trabalho diante desta família, mas também na igreja, no sentido de fortalecer essas famílias, o que vai gerar o fortalecimento da própria igreja. Nós precisamos, por fim, entender que essa família, né, essa igreja local, a igreja local, ela é formada por famílias que estão debaixo do projeto de Deus para a igreja invisível que vai morar no céu. Bom, Deus em Cristo abençoe a tua vida. Com relação ao tráfico de drogas, só fazendo um comentário de 1 minuto. Drogas, uso de drogas. Infelizmente, e também o ativismo político, né, de grupos que desejam liberação de drogas, eles têm falado no Brasil que a guerra contra as drogas ela foi perdida pelo Estado. Veja, o Estado nunca guerreou verdadeiramente contra as drogas. Nunca. Por quê? Leis não são cumpridas, porque o Estado brasileiro ele é incapaz, tá? Ele é incapaz de combater verdadeiramente. Muitos daqueles que deveriam combater estão aliados da criminalidade, e o que existe no nosso país é uma sensação de impunidade, ou seja, como a lei não é cumprida, como não há penas verdadeiramente aplicadas sobre aqueles que fazem o mal de vender drogas, por exemplo, né? É óbvio que a sensação de impunidade só cresce e o nosso país está no estado que está. Tá? Então, o dia que essa guerra contra as drogas ela de fato acontecer, né, a gente vai ter uma mudança significativa nessa situação. Mas falando especificamente do usuário, né, ele infelizmente alimenta essas coisas. Ele alimenta o mal porque é do dinheiro dele que o traficante pode comprar mais droga para poder vender e mais armas para poder dar tiro nos outros. Né? Então, nós temos que orar pelos nossos amigos mesmo, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, para aquelas pessoas que estão envolvidas com o consumo de drogas, para que haja libertação, tá certo? Dessas pessoas, desses vícios, e que a gente sufoque pelo lado da fé, né, a venda de drogas, assim como o Estado brasileiro ele sufoque, né, do ponto de vista do poder público, verdadeiramente falando, essas pessoas que vendem, tá bom? Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você.